Atenção, foi concluído um inquérito sobre aquele acidente violento registrado lá na chamada Estrada da Perovinha. Você deve se lembrar, na hora que você vê essas imagens, você já vai se lembrar, né? 20 de abril, aconteceu ali na Estrada da Perovinha um acidente muito grave envolvendo esta motocicleta e uma jovem senhora que estava voltando do serviço, estava voltando do trabalho. E infelizmente uma pancada forte com o carro num local onde a ultrapassagem não é permitida, foi registrada. O detalhe, o motorista do carro, que já teve um ato semelhante, um acidente de trânsito também registrado anteriormente, deixou o carro lá no local, o carro também não tinha nem condições de sair de lá, né? E saiu, não ficou, não permaneceu por lá. O delegado Edgar Soriani, que é o delegado da Estelionatos e também da Delegacia de Acidentes de Trânsito, tem delegados acumulando 2, 3 funções aqui em Londrina, porque não tem efetivo suficiente para trabalhar nas funções necessárias. Então o delegado fez um inquérito policial e agora chegou a uma conclusão do que realmente aconteceu por ali, quem foi que errou, como é que aconteceu esse acidente. O acidente aconteceu na Estrada da Perovinha, zona norte de Londrina, quando uma motociclista que vinha do trabalho foi atingida frontalmente pelo veículo. Corpo e moto foram arrastados, ejetados até um poste às margens da pista. Socorristas do SEAT e o médico do SAMU estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro trancou o veículo e foi embora. Foi levado por terceiros do local. Durante a semana, se apresentou com advogado e deu a sua versão. O motorista causador desse acidente já tinha um histórico de morte no trânsito há alguns anos, na PR-445. O inquérito foi relatado pela Delegacia de Trânsito sobre esse acidente na Estrada da Perovinha, informa o delegado Edgar de Soriani. Com a finalização do laudo pericial, feita pelo perito que compareceu ao local de crime, nós precisávamos averiguar se o bateu da Polícia Militar iria realmente ser confirmado que o motorista do veículo adentrou a contramão de direção e deu causa a esse acidente. E pelos vestígios do local do crime, o perito concluiu a mesma versão apresentada no bateu da Polícia Militar, ou seja, esse indivíduo transitava na mão contrária e em determinado ponto, do nada, invadiu a pista contrária, colidiu contra a motocicleta e continuou seu movimento até parar no acostamento. Ato contínuo, ele saiu do local sem prestar o devido socorro ou auxílio à vítima. Então, além desse crime, tem a omissão de socorro e fuga do local do acidente, né? Então, ele responderá criminalmente pelo delito de homicídio culposo no trânsito com essa omissão de socorro e fuga do local do acidente. Por óbvio, era importante ele ficar no local para fazer o bafômetro, para a gente poder saber se ele havia ou não ingerido bebida alcoólica antes de dirigir o veículo e que provavelmente isso foi a causa do acidente. Mas, infelizmente, como ele saiu do local e só se apresentou posteriormente à delegacia, essas diligências resultaram prejudicadas. Então nós não temos como saber se realmente ele havia ou não ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e causar esse acidente. Casos de crimes de trânsito são raros os crimes que você consegue prender o indivíduo e fazer com que ele responda preso pelo delito. Muitos dos crimes, inclusive recentemente que aconteceu alguns acidentes, o indivíduo estava bêbado, conduzindo e causou um acidente de trânsito com morte ou lesão. Ele vai para a audiência de custódia e imediatamente ele é solto. Então, num inquérito que você não conseguiu prendê-lo no começo, uma prisão preventiva é muito difícil. Salvo quando você prova aí um dolo eventual, e aí há risco de fuga, há risco de ameaças às vítimas ou testemunhas, aí sim é plausível ou possível uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Mas são casos mesmo de comprovado o dolo eventual ou o dolo direto de ele estar com o carro e causar esse homicídio.